Então, nesse dia chuvoso e cinza, finalzinho de primavera, todo mundo esperando pelo verão aqui nessa cidade que a gente ama, eu tô indo a convite dela, na casa dela, da Pink Girl. É isso mesmo, e eu tô trazendo rosas, porque é a cor dela preferida, para colorir e aquecer esse dia chuvoso e cinza na cidade icônica. Eu tô indo pra casa da Miriam Spritzer, ela é repórter de cultura e entretenimento aqui em New York. Ela também é correspondente para diversos veículos de comunicação aí no Brasil. Acaba de fazer parte da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Miriam compõe agora os 21 membros da banca que julgam o prêmio Globo de Ouro. E o canal dela no YouTube, o Miss Spritzer, é um canal dedicado a matérias exclusivas sobre Broadway, televisão, cinema e New York. Tudo que a gente quer saber, vambora, vem comigo. Vem com o Jorginho, um baiano em Nova York. Hello! E aí? Ó, esse é pra você. Amigo, que bom, obrigado por... Obrigada a você por me convidar para participar desse programa. Tô tão animada para conversar contigo. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é uma curiosidade. Miriam, de onde tu vem? Eu venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, caso vocês ainda não tenham se dado conta pelo meu sotaque. Né, que eu abro a boca, o pessoal já sabe, é gaúcha. Não tem como enganar. Delícia. E eu tô aqui em Nova York há 10 anos, já foram muitas idas, quer dizer 11, quase 11 anos já. Foram muitas idas. Então você já é uma New Yorker? Quase. Porque eles falam que depois de 5 anos você já pode dizer... São 5, eles falam que são 10, eu acho. Ah, tá vendo aí? Agora eu posso. Mas é que tem algumas regras, né? Tipo, tem que poder matar uma barata com a mão, assim, tem várias. Sabia, Miriam, então, ela assim, sabe, matar uma barata com a mão. Assim, isso eu acho que eu nunca vou me tornar uma New Yorker, esse nível eu não vou chegar. Mas assim, tem várias regrinhas, né? Tipo, o que tem que fazer pra ser um New Yorker. Eu já passei por algumas, mas o teste do tempo eu já tô chegando. E você disse que já tem mais do que 10 anos. São mais de 10 anos, são 11, né? Eu vou completar 11 em agosto desse ano. E eu morei aqui entre idas e vindas em outros anos. Então, na verdade, a minha relação com Nova York vai lá desde os meus 13, né? Não vamos dizer que delícia! E por que você mudou? Eu vim pra cá muito porque eu sentia muita falta no Brasil, quer dizer, do Brasil, pelo menos da parte do Brasil que eu vivia, a falta de vida cultural. Então assim, a gente tinha teatro, tinha dança, tinha museu, mas era tudo muito pequeno, era tudo muito pouco. E assim, era aquela coisa que muito sábado e domingo ficava, bom, o que eu vou fazer? Ficar em casa vendo TV. Não tinha o que fazer. E aqui tinha uma abundância disso. E eu amo teatro musical, né? Eu sou uma fã da Broadway, é pela Broadway que eu me mudei pra cá. Mas vem cá, conte pra gente, é Miriam atriz, Miriam bailarina, conte pra gente o que é que você fez antes de mudar. Então eu fiz muitas coisas, eu brinco que eu já tive várias vidas. Delícia. Eu sou formada em balé clássico, né? Eu dancei balé desde os 5 anos de idade, cheguei a fazer parte de companhia de dança e aí eu me aposentei aos 19. Porque primeiro que eu não era muito boa e não tinha nenhum tipo físico de bailarina. Então que bailarina clássica a gente sabe que tem a gente pode... Falar, todos os corpos podem dançar. Podem, mas pra balé clássico a gente sabe... Uma carreira de bailarina. Uma carreira, de fato. E assim, no Brasil, a vida de bailarino, de bailarina, ela é muito difícil, né? A maioria das vezes o bailarino paga pra dançar e não é pago pra dançar. Impressionante, né? como isso é em qualquer lugar. Sou da Bahia, você é do Sul. Eu acho que é a realidade do nosso país. É total. E assim, não tem uma valorização da dança como arte, né? A gente tem a valorização do cantor, a gente tem a valorização do músico, mas a dança ela fica meio que ali num segundo nível, né? Eu concordo com você, Miriam. Eu sempre dizia isso, dançando. Eu queria fazer arrumar todos os bailarinos e vamos conversar sobre isso. Porque eu acho a mesma coisa. No Brasil, você é um bailarino que tem os direitos autorais pro escritor, pro ator, pro bailarino. Não e a coreografia, né? Exatamente. Sim, aí tu fez balé até hoje eu danço. Maravilha. Então assim, eu nunca consegui, assim, parei. Às vezes, eu tive momentos assim, era um relacionamento ioiô, sabe? Às vezes a gente terminava, eu saía, aí eu tentava outros esportes, outras atividades físicas, eu falava, não é minha coisa. Aí eu voltava pra aula de balé e eu brincava com minha terapia. Porque eu sei o que vai ser início, meio e fim, eu conheço, tipo, eu entendo o idioma, né? O idioma do balé clássico é uma língua. Então eu fiz outros tipos de dança, fui pro sapateado, fui pro teatro musical, fui pro jazz, faço tudo.
Mas assim, o meu chão na dança sempre é e sempre será o balé clássico. Por mais que a gente não se dê bem sempre. A música, né? tudo ao redor. Tudo. E assim, aquela coisa de realmente ser uma dança pensada. Exato. Né? Tem a técnica, tem o controle, aquela coisa assim, tu tá lá com a perna tremendo de dor e a cara tem que estar plena ali, sabe? Exato. E eu acho que assim, não tem dança que nem o balé clássico. Olha, me fale lá do Sul, o que é que você sente saudade? Tem algo que você lembra, que toda vez que você tá aqui sozinha em Nova York, trabalhando, aquele momento, aí vem aquela memória. Olha, o Rio Grande do Sul é muito bairrista, né? A gente inclusive sabe disso. A melhor parte do Rio Grande do Sul é que é muito provinciano. E isso também é a pior parte. A melhor parte de ser provinciano é que é aquela sensação de, apesar de ser uma cidade grande, eu cresci numa cidade minúscula. Então, assim, é a sensação de eu conhecer todo mundo, de estar na rua e encontrar os amigos, de estar na rua e encontrar os parentes, todo mundo tem uma referência de alguém. Todo mundo se cuida, sabe um pouco da vida. Exatamente. Que é bom e ruim, né? Porque tem a fofoca, mas por outro lado, assim, eu sei que eu conheço essa pessoa de algum lugar, tem uma referência. Exato. Então, tem muitas coisas que eu sinto falta. Vai e volta as memórias. Vai e volta, e eu acho que quem eu sou vem daquilo, né? É. E até por querer sair de lá também vem daquilo. Exato. Então, eu sou muito grata, assim, pelo que o Rio Grande do Sul me deu, eu não perdi meu sotaque, eu não perdi minhas raízes, eu tomo chimarrão, Você faz chimarrão aqui? Faço. Adoro. Que delícia. Faço, mas assim, como tem pouca erva, é só de vez em quando, né? Porque... E assim, eu já não tava, voltando, né? Por que eu parei a dança? Chegou uma hora, não parei, eu ainda faço aula de vez em quando. Mas por que eu não segui essa carreira? Porque a carreira não era respeitada, não era prestigiada, não tinha carreira, né? Quase no Brasil. E o que acontecia também é que ou eu vou estudar, ou eu vou dedicar horas da minha vida pra fazer o balé, porque chega uma hora que pra te manter o teu físico pro balé clássico... É vida toda, você tem que dar sua vida. Exatamente. Então, você não faz mais nada. E tem que amar muito aquilo, e eu não amava muito aquilo. Eu amava o palco, eu amava performing arts, eu não amava o balé. Interessante você falar isso, porque eu tenho essa mesma ideia sobre dança, que não é o que eu mais amo, mas faz parte de todas as coisas que eu amo. Então, ela faz parte, ela dá base pra todas as coisas que a gente ama. Exato. Mas ela não necessariamente... Tem que ter pra ser bailarino, pra seguir essa carreira da dança, tem que amar só isso. Só isso. Né? E é admirável. É por isso que eu respeito todos os bailarinos e eu também, e eu acho que é uma das artes mais difíceis. Total. A gente conversou sobre a bailarina. Quando começou e quando as coisas floresceu uma cantora dentro de você, e uma cantora e atriz. Eu sempre amei... Mas peraí, antes de você como bailarina, você é atriz também. Então, mas era o meu gimmick, né? Era o que me saía da furada, porque eu não era uma boa bailarina. Eu não tinha uma força, eu não tinha uma abertura, eu era bonitinha, eu sabia me colocar no palco, eu parecia criancinha e tal. Então, assim, era o meu jeito de sair tipo, conseguir fazer... A atriz já tava ali. A atriz já tava ali, mas isso é muito engraçado. Sempre quando eu era pequenininha, me perguntavam o que tu quer fazer quando... O que tu quer ser quando crescer? E a minha resposta era essa, famosa. Até hoje, assim, os amigos dos meus pais falam, olha, é tão engraçadinho. E eu não sabia, pra mim, famosa, o que era? Eu não sabia o que era famosa. Pra mim era ser atriz, eu entendo. Era estar no palco, era estar no palco e tal. E eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de música, eu sempre fui muito musical. Eu queria tocar piano quando eu era pequena, aí depois na pré-adolescência fui pro violão. E aí meu professor de violão chegou à conclusão que eu gostava mais de cantar do que tocar. E era verdade. Era verdade. Porque eu não gostava de ficar tocando, eu gostava que a música andasse. Né? Bora fazer esse negócio acontecer. Exatamente. Quando a gente aprende um instrumento, é tudo muito... Ai, gente, demora. Né? Então, assim, o canto, a gente consegue cantar música. Exato. Né? Eu sempre gostei de cantar e eu cantava, mas eu nunca tinha estudado canto. Aí eu descobri o Fantasma da Ópera, que meio que juntava tudo, né? Porque o Fantasma da Ópera tinha o balé clássico. O musical. Não, e tinha as meninas de sapatilha de ponta. Tinha tudo. Né? Não era assim, uma coisa, sei lá, tipo, que os meus 2 primeiros musicais foi o Fantasma e a Bela e a Fera. A única coisa que eu estudava disso aí tudo, com 12, 13 anos, era o balé. E aí eu vi, opa,
dá pra dançar sem ser só isso. Você enxergou que você já queria Eu enxerguei um outro tipo de arte, né? Que eu via em cinema, via em filme. Era apaixonada pela Noviça Rebelde, eu era apaixonada por Grease, era apaixonada por Mary Poppins, vários desses musicais. Mas eu não sabia que isso existia num outro formato e eu descobri teatro musical. Falei, para tudo. E aí, quando eu descubro essas coisas que eu me apaixono, sou obcecada. Intensa. E aí eu entrei com tudo. Aí a gente, naquela época, não tinha internet como tem hoje, né? E aí tinha que achar um lugar que encomendasse o álbum do Fantasma pra vir e tal. Quantos anos isso, essa coisa já decidida? Eu tinha uns 12 anos, 13 anos, que eu comecei a entender o teatro musical como, assim, paixão, assim. E foi ali com uns 15 anos que não, mas eu quero fazer isso. 15 anos. 15 anos, que já é uma idade que todo mundo falando da carreira, né? O que vai fazer, o que vai estudar. Exato. E aí eu comecei a buscar escolas, né? Eu comecei a estudar canto, porque eu também já não conseguia cantar o Fantasma sem técnica vocal. Né? Chegou uma hora que eu não tinha aquele agudo. Ou seja, você disse pra sua família, diga isso que eu quero fazer, eu quero... Na verdade eu fui aos poucos, né? Até porque pra eu admitir que será que é isso? Sabe? Tipo, e não tem assim, e aí era uma coisa bizarra, porque isso foi pré-Miseráveis no Teatro Abril. Uau. Então o teatro musical do Brasil ainda não tava lá. Não. E você já conhecia? Eu já conhecia, eu já queria fazer parte, eu já tava tentando entender o que tava acontecendo no mundo. Foi pré-Orkut, né? Porque Uau. o Orkut foi um grande boom do teatro musical no Brasil. Eu não sabia disso. As pessoas não... Então, é que depois eu virei repórter. São outros 500. Yeah. Mas o Orkut foi o que uniu, porque antes era muito Rio e São Paulo. Com o Orkut, nós que não estávamos no circuito Rio e São Paulo, descobrimos que tinha um mundo. Um mundo, exato. E tinham outras pessoas que nem a gente. Exato. Tu ainda canta aqui, se aparecer um momento, você vai cantar? Canto. Eu tive muitos heartbreaks, né? Muitas decepções artísticas com o mercado, como atriz, como cantora. Então, assim, que não é nem decepções, que absurdo, a indústria é terrível, mas assim, me chamavam pra fazer um teste, era eu e 500 outras Miriams, né? Baixinha, moreninha, mexinha. Essa é a coisa de Nova York também, então, né? E no Aí Brasil... você vai convidada e você se sente... Não, eu fui assim, não, este papel é meu. Convidaram você. Imagina, eles me ligaram e falaram, temos um papel pra ti. Falei, cara, eles têm um papel pra mim. Aí quando você entra no lugar, você olha a lista... Não, e são 2 semanas assim, sem comer nada que pode dar problema na voz, sem falar, só aulas de canto, tipo, lá treinando os 16 compassos, porque é só o que a gente canta. Chega lá e assim, são 500 Miriams, vestidas iguais, do mesmo jeito e tal. Aí chega uma hora que, não, cara... Você assim, entende o que é essa história toda. A pessoa que vai me ver não é a pessoa que vai me contratar, entendeu? E não, talvez não é a pessoa que te convidou. Aí você começa a entender, peraí. Não, quem sou eu no meio deste mar de Miriams, porque são várias. E que ano tu mudou pra Nova York? Eu vim em 2010. 2010. E foi o teatro musical que trouxe você? Não, na verdade foi o teatro musical que me trouxe, que me motivou, mas eu sou formada em administração de empresas, eu trabalhava com treinamentos, consultoria e vim pra cá fazer uma pós-graduação, que mais foi uma desculpa pra vir pra cá. Em Nova York? Em Nova York, na NYU. Ótimo. E aí... Quantos anos foi a pós-graduação? Era um ano e pouco. Ótimo. E aí eu tava aqui por um ano, fiquei muito amiga de uma menina que era jornalista. Sim. E ela voltou pro Brasil e me indicou para uma vaga nesse canal de TV no Rio Grande do Sul, que estavam precisando de uma correspondente internacional em Nova York. E assim, ela falou, olha, eu sei que tu não é jornalista, mas tu é atriz. Tu te comunica bem com a câmera. Estuda e vai. Não é nada sério, é pra fazer coisas assim culturais, eles querem alguém descolado, que saiba o que tá acontecendo na cidade. Tudo bem. Me chamaram pra fazer uma audição, fiz. Ótimo. A audição a gente sabe fazer, né? Audição pra gente. Já estamos fazendo há muito tempo. A audição, assim, fiz uma audição, mas na verdade era mais uma conversa, uma entrevista com eles. Conhecer você. E aí eles me ofereceram, eu falei, olha, eu vou ser bem honesta com vocês, eu não sou jornalista, a única coisa que eu sei sobre jornalismo é o que eu assisto na TV e o que eu leio no jornal. Então assim, eu não sei o que acontece nos bastidores. Não, querida, a gente vai te ajudando, fica tranquila, tá ótimo. E aí eu comecei a fazer umas brincadeiras, assim, era pra ser meio... Tipo, celular, eu faço celular. E era isso, era assim, olha, tô aqui na árvore do Rockefeller Center. Bom, long story short, fui participar de um TEDx, numa conversa TED, da Broadway, o primeiro que teve.
E tava lá pra falar o produtor do Sleep No More. Sim. Na época que o Sleep No More tinha recém-inaugurado aqui em Nova York. Sim. Isso deve ter sido 2012. Vamos parar pra dar uma dica. Quem não sabe do Sleep No More tem que assistir esse O espetáculo. Sleep No More é muito bom. Sleep No More é uma nova linguagem de teatro que em 2010, 2000, por aí, ele surgiu como um projeto de teatro imersivo, né? A gente tá falando dessa nova linguagem de teatro, em que o público faz parte da peça. Então, no caso do Sleep No More, é um hotel que eles compraram literalmente o prédio inteiro. Eles compraram. Compraram o lugar, Eles tomaram conta daquilo, chamado McKittrick Hotel. E é um espetáculo em que todo mundo recebe uma máscara e caminha por dentro e a gente, tipo, você como público escolhe o seu entretenimento. Então você vai seguir a sua curiosidade, tem várias histórias paralelas acontecendo ali. Miriam, mas eu quero pegar o gancho do TED, do TED, da situação. Você foi o produtor... Aí ele foi lá fazer um super speech, super legal, um discurso muito legal, falando sobre essa nova linguagem de teatro. Porque o tema era Broadway 2020, né? O que seria Broadway 2020? Oh, wow. Futuro da Broadway, imagina, isso era 2010. E depois, no coffee break, eu fui falar com ele, mas assim, como fã. Não como fã, assim, ai, te amo. Mas assim, cara, que legal, como é que surgiu, sabe, assim, pra bater papo mesmo. E aí, conversa vai, conversa vem, era algo tão específico da indústria, que ele, tipo, aí tu, o que tu faz? Porque eu, provavelmente, se eu tava ali, eu era da indústria, né? Olha como as coisas acontecem. E eu falei, eu me lembro que eu comentei que eu trabalhava, que eu tinha sido atriz e tal, não sei o que, eu era meio atriz e tal, mas que agora que eu trabalhava com consultoria, mas que eu tava começando a trabalhar como repórter de TV. Sim. E aí ele, não quer fazer uma matéria com a gente? E eu falei, vou. E aí eu me dei conta que as minhas matérias todas eram gravadas com celular até então. Tipo, eu não tinha equipe, eu não tinha nada. Mas aí eu lembrei que eu tinha um conhecido meu que era cineasta. Liguei pra ele e falei, olha, eu estou com uma oportunidade de gravar uma coisa dentro de um lugar que nunca é gravado. Topa? Topo. Fomos, fizemos uma super entrevista, me preparei assim, todo aquele tour, né, roteiros, né, tipo, maravilhoso, o cara me deu uma hora de entrevista, tal, porque a gente falou sobre tudo. Dessa uma hora foi 3 minutos pro ar, não tem problema. Mas é sempre assim. É sempre assim, é normal. E no final foi um papo super legal. Essa foi a sua primeira entrevista com uma empresa séria de entretenimento em Nova York? Sim. Essa foi a minha primeira vez entrevistando alguém, assim, oficialmente na vida. Nossa senhora! E você foi e fez? Fui e fiz, e tipo, azar, né, vamos fazer, e faz suck, E deve ter sido incrível, eu vou procurar essa entrevista. Eu te mando o link, tá no meu YouTube. Mrs. Spritzer. Miss Spritzer, Spritzer. Tu já passou algum perrengue em Nova York? Mas muitos. Já tive rato no meu apartamento, já fiquei... Rato é amigo, né? Rato é amigo. Em Nova York, rato é amigo. É pet, é nome de fígado. Né? Porque fígado, afinal de E contas. barata também, mas eu acho que Não, mas rato... barata a gente mata com mais facilidade. Rato é uma mamífero, né? Ele olha pra você... Ai, que horror. Yeah. Foi aí que eu me mudei de apartamento. Você já se mudou quantas vezes aqui? Me mudei 3 vezes, quer dizer 4, né, com a primeira. Porque o maior perrengue foi quando eu vim pra Nova York. Sim. Que eu fiquei numa residência de estudante. Que eu dividia, era um apartamento do tamanho desse meu. Só incrível. Quer dizer, era um apartamento do tamanho desse meu, só que ele era tipo bunk beds, era biliches. Então era uma galera morando. Quantas pessoas? Era 6 pessoas, tipo, na sala. Uau. E 4 pessoas no quarto. Era galera, era um gangue. Mas foi muito legal, porque eu tava com 20 e poucos anos, não tava nessa vibe. E eu conheci muita gente que até hoje são meus amigos. Não, então assim, delícia. foi uma chegada em Nova York. Eu queria isso, eu não queria estar num hotel bem instalada, porque eu ia demorar muito mais pra achar um lugar. Mas aí é o primeiro desafio, né? A gente é estrangeiro aqui, tá com visto de estudante, tem que comprovar credit history, que é um negócio que a gente não tem, que é histórico de dívidas que a gente tem no país e quão bom pagador a gente é. Eu nunca tinha dívida no país. Só tinha começado a vida aqui, até conseguir E outra, um cartão de crédito. até porque eu nem tinha... Nós no Brasil, a pessoa que tá bem nas contas é a pessoa que não tem dívida. Exato. Nos Estados Unidos não, tem que criar dívida pra mostrar que tu é um bom pagador. O histórico é. Então é algo totalmente oposto ao nosso. E assim,
esse primeiro ano, eu brincava que era um soco na barriga e um carinho na cabeça, né? Tipo, a gente aplica pra 10 apartamentos, nenhum aceita, tudo tem um problema, tudo tem uma confusão. Mas esse você disse é um soco na barriga e um carinho na cabeça ao mesmo tempo. Eu acho que é a vida de Nova York, é viver em Nova York. É a vida de Nova York. Eu, tipo, passei por umas situações, assim, no mesmo dia que eu tava no maior estresse num apartamento, assim, que eu não... ia acabar o meu tempo na residência estudantil e eu não tinha fechado um novo apartamento. E aí eu olhava aquilo e aí eu tava mega estressada. Eu falei, não vou numa peça da Broadway antes disso. Aí eu descobri que Ruthie Henshaw, que é uma das minhas ídolas, tava reprisando o papel dela de Roxy Hart, que ela originou em Londres, no Chicago, aqui. Eu falei, não, cara, eu tenho que ver isso. Eu preciso dar isso pra mim. Fui ver. E aí, depois da peça, eu conheci ela, foi uma querida, foi super legal. Eu falei, cara, isso é Nova York. Nova York é tu tá passando o pior perrengue da... Tipo, eu estou prestes a virar homeless. Tipo, era literalmente isso. Chegou ao ponto que o dono do albergue falou, querida, tu não te preocupa, que se precisar a gente coloca uma cama inflável, porque o albergue também tá lotado. Mas assim, a gente dá jeito, porque o pessoal sabe que é isso. Nova York, né? Nova York, tipo... E eu tava prestes a ficar sem ter onde morar, porque não fechava os contratos dos apartamentos. E, ao mesmo tempo, eu conheci uma das pessoas que eu mais admirei na indústria de teatro musical no mesmo dia. No momento do perrengue. No momento do perrengue. Então, assim, eu aprendi muito em Nova York a saber separar as coisas. Eu estou com o estresse da vida, mas deixa eu curtir esse momento. É a dor e o amor, né? É assim, tipo, eu tive uma coisa incrível, né, acontecendo. Tá, mas eu também tenho que me preocupar com isso aqui que vai vir, que vai estourar amanhã. Então é os dois, né? A pandemia, pra nós, a gente passou por isso. Nova York tá vivendo um momento horrível. Mas cada dia a gente vivia milagres, assim, com pessoas, com amigos, com gente que ajuda, gente que te liga aí, tu tá bem, tu tá sozinha. Então, tem que saber também, eu acho que Nova York ensina muito isso, é a coisa da dança, né? Voltar a estar no presente. Tu cobre, assim, muitas coisas, não só entrevistas com celebridades, mas também... Você já cobriu eventos como gala, prêmios? Tem uma diferença? Tem, na verdade, assim, a grande diferença é quando são entrevistas exclusivas e quando são tapetes vermelhos. Tá? Quando é tapete vermelho, as entrevistas vão ser um pouquinho mais curtas, é muito assim, é sobre o momento, sobre aquilo. Então tu não tem muito tempo pra desenvolver né? Tem que ser rápido. Eu acho muito legal, porque como é uma guerra, entendeu? Assim, tu tá lá na linha de frente, vai vir o que vai vir. Fala um pouco disso, Miriam, porque eu fico assistindo, eu vejo que é uma loucura, né? Tem gente assim atrás do entrevistado falando, acabou. É uma loucura, é bem isso. E é por isso que eu brinco, né? O repórter que tá ali no tapete vermelho, ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser muito atento. Tu tá ali na linha de frente, tu tem que... Eu brinco, eu tenho que falar desde o fotógrafo lá no início da fila até o segurança, o assessor de imprensa do artista, o assessor de imprensa do filme, a pessoa que organiza o festival, os meus colegas, a pessoa que tá no tapete vermelho do meu lado. Então é um momento, assim, que é muita atenção, muita coisa. Eu adoro. Você lembra do seu primeiro tapete vermelho? Lembro muito bem. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Exato! Porque a sensação que eu tenho é que é pra matar ou morrer, né? Ou você pra consegue... matar ou morrer. Não, e assim, ó, também tem tapetes que a gente vai e nada acontece. Não tem como saber. Então, até é difícil às vezes vender isso como projeto, porque a gente não tem como saber as entrevistas que a gente vai conseguir. Eu não sei nem quem é que vai estar, de fato, no tapete vermelho. Tipo, já peguei um tapete que o Richard ia, mas ele chegou 5 minutos antes de acabar, ou seja, tiraram a foto dele e ele foi embora. Uau! Então, acontece muito isso em tapete vermelho. Como você fica sabendo quem vai estar? No momento, você recebe a comunicação? No momento, tu vai ver na hora que eles chegam. Eles vão andando. E às vezes é muito assim, quem é essa pessoa? Aí vai no Google, tipo... gente. A gente recebe uma folhinha, né, com os nomes de todo mundo que pode, que confirmou o que iria. E aí a gente fica descobrindo na hora, mas tipo... É quase uma arena de leões, né? Assim, tem todo mundo quer... E é muito legal. É muito legal. É um conteúdo, ele é um conteúdo mais rápido, não é um conteúdo eterno, é um conteúdo pra promover aquele evento que nós estamos, né? Mas é um conteúdo, tipo, se o entrevistador é bom, ele tira um conteúdo bom. Então, e às vezes tu tá num dia bom, é que nem cabelo, né? Às vezes é um dia bom de cabelo, às vezes é um dia ruim. Adorei isso. Então nem sempre sai bom. Às vezes tu tem uma pessoa que... Eu já fiz perguntas assim, absurdas, que ainda bem que a pessoa que entrevistei era boa e soube responder, sabe? Então... Alguma entrevista que lhe deu um frisson enorme antes de fazer? Várias.
Diga uma assim pra gente, Várias. Eu compartilha. fiquei muito nervosa pra entrevistar a Isabella Rossellini. Que Ok. eu fiz a capa da Marie Claire de março de 2020. Uhum. E era uma primeira capa que eu ia escrever, eu ia ter muito tempo com a Isabella Rossellini e era uma responsabilidade muito grande, porque eu precisava escrever um perfil dela. Ok. Então eu tinha que estar muito bem informada da vida dela para fazer perguntas que não fossem óbvias, que não fossem coisas que ela já respondeu em 30 mil outros lugares. Né? Era específico, eu queria frases novas dela. Sim. Né? Então foi muito legal, porque no final da entrevista ela elogiou minhas perguntas, ela gostou de mim e tal. Então isso foi muito legal. Eu fiquei muito nervosa para entrevistar o Christopher Walken, que eu achei que era um que eu não ia que eu achei que ele ia ser meio durão, assim, no final nos demos super bem. O Tapete Vermelho com o grupo Monty Python, eu achei que era uma super oportunidade de entrevistar um grupo de comédia que não tá mais junto, mas que se juntou para aquele evento específico, né? Então teve vários momentos como esses. Eu gosto de ficar nervosa, eu acho legal eu ficar nervosa. Miriam, você acha que o momento da entrevista, o entrevistador, eu tenho essa sensação às vezes de que é um espetáculo, é a hora, vai começar, vai gravar, é uma coisa que vai acontecer ali que você não sabe o que é. É o teatro ao vivo, né? Teatro é o teatro ao vivo. A televisão ao vivo tem disso. A gente aprende no teatro ao vivo, no teatro de improviso, a lidar com as coisas como elas acontecem. E quando a gente participa de um evento como esse, eu não sei o que tu vai me responder. Exato. Tu não sabe o que eu vou te responder. Então, there is only so much you can prepare, né? Tu só consegue preparar um determinado momento. Então, a gente se prepara, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente tem algumas perguntas que eu brinco que são cartas na manga, que são perguntas meio genéricas que podem ser usadas, mas não sabe. Não tem como saber. Então, tudo depende do que acontece na hora que acontece, seja lá o que for, né? Eu acho isso muito legal. Então, a história de cada pessoa é diferente. Até, por exemplo, se eu voltar a entrevistar alguém que eu entrevistei antes, já aconteceu com o Rami Malek. Eu não posso perguntar a mesma coisa. Ele lembra de mim, inclusive, porque a gente se conheceu numa situação no início da carreira dele. Eu era uma das poucas repórteres internacionais e ele lembrava. Então, eu não posso fazer a mesma pergunta, até porque eu não posso publicar a mesma matéria. Exato. Né? Então, com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Então, eu tinha que achar uma outra virada. Tipo, tu me perguntou do meu primeiro tapete vermelho. Eu aprendi o meu primeiro tapete vermelho, como é que funcionava, pelo cara que tava literalmente na minha frente, na fila do tapete vermelho. E você observando. Era kill or be killed, né? Então eu olhei aquilo, entendi. Eu vou fazer. Aí eu também quero uma pergunta. E era pro Christian Slater. E o Christian Slater parou e eu fiz uma pergunta. E aí, anos depois, eu reencontrei o Christian Slater numa entrevista, num tapete, nem lembro que era. E eu comentei pra ele, eu falei, tu foi meu primeiro entrevistado, assim, you were my first celebrity. Isso depois da entrevista. E ele falou, nossa, tu deveria ter me falado antes. Eu teria lembrado. Tem alguém que você gostaria de entrevistar de novo? Que você já entrevistou? Muitos. Eu adoraria entrevistar o Oprah de novo, porque eu acho que foi uma experiência muito assim, fora do corpo, né? Gente, foi um presentão, né? Foi presentão. Não, muitas pessoas. Eu adoraria. Na verdade, assim, é rara a pessoa que eu não gostaria de entrevistar de novo. Você gostaria de entrevistar a maioria das pessoas? Que delícia. Eu pra mim, assim, é bater papo, sabe? Entrevistar é bater papo e eu gosto disso. Então, assim, poder ter e até voltar daqui a pouco a entrevistar pessoas que eu entrevistei muito no início da minha carreira. E voltar a entrevistar, tipo o Randy Weiner, que é esse produtor do Sleep No More, eu voltei a entrevistar eles anos depois, pelo Queen of the Night, que foi um outro espetáculo imersivo. E foi tão legal, porque ele lembrava que eu já tinha assistido, ele lembrava que eu gostava do Donkey Show, que era um outro espetáculo que ele também produzia, e o papo é muito mais rico, porque ele já sabe que ele pode me jogar uma referência e você capta. Então tem muito disso, assim, eu adoraria entrevistar de novo. O Lin-Manuel Miranda, eu tive a experiência de entrevistá-lo depois também de anos. Eu vi a entrevista, foi rapidinho. E depois, agora pro In The Heights, a gente conversou de novo. Eu geralmente tenho mais esse contato com o pessoal da Broadway, né, porque são pessoas que eu acompanho há mais tempo e, enfim, é uma indústria que eu acompanho muito de perto. De Hollywood e tal, às vezes é tanta entrevista, é tanta coisa que já é outro tipo, é mais linha de produção, né? Exato. Também é muito legal, eu também gosto. E até eu tive uma situação que um amigo meu, uma vez, que era meu câmera, começou a me perguntar, que eu já tava fazendo muita coisa de Hollywood, e ele começou a me perguntar, mas Miriam, prefere fazer coberturas da Broadway ou de Hollywood? Eu falei, não, Hollywood é super exciting. É assim, eu publico uma foto com uma Nicole Kidman,
O pessoal fica, nossa. Aí mas assim, a Broadway é, tipo assim, é o que eu amo. Paixão, é a minha casa, né? É a sua casa. E aí aquele dia o Raul Esparza tava naquele tapete vermelho, ele é um ator do Law and Order Special Victims Unit, mas ele também é um super ator da Broadway. Sim. E casualmente ele tava naquele filme. E aí ele veio e parou pra me dar uma entrevista, e assim, ó, já tava assim, ele, mano, cara, tipo assim, nós batendo altos papos, e é fulano, e ciclano, como é que tá? E tal. Então volta e meio eu encontro atores da Broadway no meio desses tapetes vermelhos de Hollywood, e é muito legal, porque eles ficam, nossa, essa pessoa sabe quem eu sou. É uma relação, né? É uma relação. Uma relação. O ator da Broadway, muita gente não sabe, as pessoas sabem dele por conta do personagem, do espetáculo, mas o nome dele, a história dele. E é incrível e maravilhoso ter você para trazer isso pra gente. Sim, foi isso um pouco do que eu gostava de fazer na televisão, que era esses projetos de pegar e mostrar o bastidor de um teatro. Sim, adoro. Né? De mostrar uma conversa com o ator da Broadway, a pessoa entender que precisa trabalhar muito. Né? Que são 8 shows por semana, que tem que, fora isso, ficar em descanso vocal, tem que fazer exercício físico, tem que fazer aula de canto. As pessoas não têm noção, né, Miriam, sobre esse backstage dos artistas da Broadway. Não, e a gente também não tinha, né? Então, e é um pouco disso, entender o tamanho que é um teatro da Broadway. Eu conheci muita gente especial, legal, atores que eu admirava, assim, que eu tenho cast recording, eu fico, nossa, eu bati papo com a Andrea Burns, que é uma super cantora, uma super atriz. Eu entrevistei o Nick Cordeiro, que nós perdemos ano passado. Miriam, conte pra gente, quem estiver vindo pra Nova York agora, dê uma dica, porque tu mora aqui há um tempão. E você sabe que às vezes eu digo pra todos os meus amigos, você vai pra algum lugar, pergunte a quem está lá. Exatamente. Entendeu? Eu faço isso também. Qual é o seu melhor lugar pra ir tomar um café, um chá em Nova York? Sinceramente, eu acho que a melhor coisa de Nova York é caminhar, ver as pessoas, ver as ruas. A vida acontece na rua em Nova York. Eu recomendo ficar longe dos lugares super turistas, tipo, eu não recomendo a Highline, Olha a dica. Não recomendo, assim, esses lugares óbvios. Eu amo, por exemplo, caminhar no Lower East Side, que é um bairro super histórico, super antigo de Nova York. Eu gosto de ir na Stone Street no verão, que é uma rua fechada no Financial District. Um lugar que eu acho que é incrível é um bar chamado Marie's Crisis, que o pessoal vai pra cantar músicas de musicais, né? Inclusive aparece na série The Politician com Ben Platt, e é super legal. Eu acho que o mais legal de Nova York é viver aquilo que a gente não tem como viver em outros lugares, e é a rua. É a rua. Você tem um episódio no seu YouTube que você fala sobre lugares em Nova York? Eu faço, então a gente procura no canal no YouTube, eu fiz um sobre locações de filmes, de séries. Nós fizemos um inteiro de Gossip Girl. Então, Nova York tem isso, né? As séries são gravadas aqui, não é porque são fáceis de ser gravadas aqui. São gravadas aqui porque Nova York é uma cidade que as coisas acontecem na rua. Então, esses dias eu tava na rua e eu vi o ator Paul Bettany, que é o Vision, né? Do WandaVision, da Marvel e tal. As pessoas estão na rua, né? Então, assim, a gente tem que estar atento, tem que Vá pra rua. Vá pra rua. Vá pra rua. E assim que a gente vai terminar aqui com Miriam Spritzer. Obrigado. Muito obrigada, adorei. Sempre é ótimo conversar contigo. Oh, eu sinto que eu falei demais. Olha, eu tive essa oportunidade de estar aqui com ela, mas vocês têm que assistir as entrevistas, o conteúdo. Essa mulher é puro amor, e esse foi um dos motivos. Baiana em Nova York, ela não é baiana, mas ela é arretada, é a mesma sintonia ali, ó, a mesma onda. Não, e nossa amizade foi a amizade à primeira vista. Né? Pois é, a gente quer dedicar essa entrevista e esse encontro a nossa queridíssima Ana Helena Frolini, que nos apresentou, e a gente se conheceu por ela, e aí, enfim, a partir daí nós já viramos BFFs, Best Friends Forever, e vamos seguir. Vamos seguir, dedicando a Ana Helena e dizer que uma das coisas que Nova York nos ensina é sobre vida e sobre amizade e sobre companheirismo, generosidade. A gente precisa trazer e puxar de dentro da gente o lado bom que nós temos. Exatamente. E a Ana Helena, ela fez isso, ela juntou duas figuras, a amizade e o amor. Obrigado, Ana Helena. E foi muito assim, né? Vem aqui que vocês têm que se conhecer. A gente foi, e a gente, por amar a Ana Helena, já confiamos na Ana Helena, amigo dela, amigo nosso, e aí já foi. Um beijo, Ana Helena! Tchau, gente! Tchau, gente. Obrigada.